Neste vídeo, a gente vai falar sobre a solução de sistemas na representação em espaço de estado. A gente vai considerar a representação padrão de sistemas contínuos e invariantes no tempo, na forma x ponto igual a x mais bu e y igual a cx mais du. O procedimento para a solução ele pode ser dividido em duas etapas. O primeiro passo é se obter a resposta x de t resolvendo o conjunto de equações de estado de primeira ordem. De posse da solução x de t, a gente vai substituir x de t na equação da saída do sistema para obter, por fim, a solução desejada. A obtenção de x de t ela pode ser dividida em dois casos. O primeiro caso é quando a gente vai ter a solução da equação homogênea xh de t. Essa parte ela vai descrever a dinâmica do sistema para um conjunto arbitrário de condições iniciais, x de zero. Neste caso aqui, a gente tem que a entrada do sistema ela é nula. O segundo caso é a solução particular xp de t. Essa solução particular ela vai satisfazer as equações de estado para uma dada entrada de t. Então, esses dois componentes eles são combinados e formam a resposta total do sistema. No primeiro caso, que a gente vai considerar a entrada U de t igual a zero, a entrada nula, a gente tem um sistema autônomo x ponto igual a x. Então, a gente vai supor, primeiramente, que essa solução que a gente está procurando, essa resposta x de t, ela apresenta o formato de uma série temporal de potências que vai depender do tempo. Então, a gente supõe que x de t tem o seguinte formato: b0 mais b1t mais b2t ao quadrado e assim sucessivamente. Já que a solução apresenta esse formato, a derivada x ponto de t, como é um polinômio, a gente consegue obter facilmente, que vai ser b1, já que a derivada da constante b0 é nula, mais 2b2t, mais 3btt ao quadrado, e assim sucessivamente. Substituindo então a derivada e a solução na equação do sistema, é possível igualar dos dois lados os termos que possuem a mesma potência. Então, a gente vai ter que B1 é igual a A vezes B0 e 2B2 é igual a B1. Desse modo, se a gente substituir aqui o B1 que a gente obteve como AB0 na equação de B2, a gente consegue escrever B2 como A ao quadrado B0 dividido por 2. E esse procedimento pode ser aplicado em todos os termos desse formato da solução. Então, de B1 até Bm, todos podem ser escritos em função de B0. Isso é importante por quê? Porque quando t é igual a zero, todos esses termos vão zerar. E o único termo que vai sobrar é B0. Então, o B0 ele é equivalente à condição inicial do sistema. Com isso, então, a gente consegue escrever todos os termos da solução em função apenas da condição inicial. Colocando a condição inicial em evidência, a gente obtém então o formato de uma série que depende do tempo e da matriz A do sistema. Essa série ela vai formar, ela representa, essa soma vai ser uma matriz n por n e ela é similar a uma série da exponencial de lambda t. Então, desse modo, a gente consegue concluir que essa matriz n por n nada mais é do que a exponencial de AT. Então, a resposta x de t ela é igual a exponencial de AT vezes x de zero. E essa solução, essa resposta, ela representa a resposta homogênea xh de t. Considerando agora a equação não homogênea, a gente tem que a entrada u ela é diferente de zero. O primeiro passo é multiplicar por os dois lados da equação por e elevado a menos at. A gente vai multiplicar por e elevado a menos at dos dois lados e vai passar o termo ax de t para o outro lado da equação. Com isso, é possível perceber que este termo ele é equivalente
a derivada do produto entre e elevado a t e x menos at e x de t. Então, aqui, pela regra do produto, é a derivada de e elevado a menos at vezes x de t. E devido a essa propriedade, que não faz diferença o lambda, você multiplica a matriz A na derivada de menos at, utilizando essas duas propriedades, a gente consegue concluir que este lado da equação ele é equivalente a essa derivada de e elevado a menos at vezes x de t. Então, reescrevendo em função da derivada, o próximo passo vai ser integrar ambos os lados de 0 a t. A gente integra ambos os lados. Desse lado a gente tem a integral da derivada. A gente vai simplesmente avaliar a função nos limites de integração. E desse lado a gente mantém a integral, substituindo t pelo argumento tal. Avaliando nos limites de integração, a gente percebe que vai aparecer o termo exponencial de zero, que é 1. Então a gente consegue passar a condição inicial para o outro lado da equação. E para obter a resposta x de t, o último passo necessário é multiplicar todos os termos por e elevado a t. Se a gente multiplicar por e elevado a t, o x de t vai ser obtido e a gente vai ter e elevado a t vezes x de zero, mais a integral, a gente passa o e elevado a t para dentro da integral. Esse termo, essa multiplicação, ela ainda consegue ser simplificada por e elevado a vezes t menos tal, obtendo assim a resposta x de t da equação não homogênea, onde a gente vai ter e elevado a t vezes x de zero mais a integral, onde a integral vai representar a solução particular e a solução homogênea que foi obtida na etapa anterior, ela aparece aqui como exponencial de at vezes x de zero. Aí a gente tem a solução homogênea, que é a resposta das condições iniciais para a entrada nula, e a solução particular, que é a resposta para qualquer entrada U de t diferente de zero. Então, essa é a resposta completa das equações de estado. Note que aqui, se U for zero, que é o primeiro caso, essa integral toda vai valer zero e a gente volta apenas ao primeiro caso que a gente obteve anteriormente. O segundo passo da solução é pegar a resposta obtida para x de t e substituir na equação da saída. A gente vai ter c vezes x de t mais d de t, obtendo assim a solução y de t, que ela é representada por essa formulação. Agora a questão para como obter y de t se resume basicamente em como computar essa exponencial de at. Então, como que a gente computa a exponencial de uma matriz? Ela não é simplesmente computar a exponencial de todos os termos. Então, existem alguns métodos sobre como computar essa exponencial. Entre eles, a gente pode citar, a gente pode usar a transformada inversa de Laplace, a gente pode usar também uma transformação diagonal, a gente vai transformar a matriz A numa matriz diagonal, facilita o cálculo da exponencial. Tem também o teorema de Cayley-Hamilton, entre outros. Nesse vídeo a gente vai resolver um exemplo que utiliza o método 1. A gente vai obter a solução y de t utilizando a transformada inversa de Laplace. Então, como que a gente consegue obter isso utilizando a transformada inversa de Laplace? Então, considerando as equações não homogêneas aqui, a gente vai primeiramente aplicar a transformada de Laplace nessa equação. Na equação de estado, a gente tem que sx de s menos x de zero é igual a x de s mais b de s. Passando x de s para o lado e invertendo, né? Passando x de s para cá e x de zero para cá, a gente consegue colocar x de s em evidência, então a gente vai multiplicar pela inversa da matriz SI menos A, obtendo assim a expressão para x de s. Fazendo do mesmo jeito, a gente vai substituir x de s
na equação da saída. A gente tem que y de s é igual a cx de s mais du de s. Então, a gente vai substituir o x de s aqui, c vezes x de s, essa expressão toda, mais d vezes o de s. Se a gente reparar, esse termo ele é equivalente à solução homogênea no domínio da frequência. Então, aqui é só colocando a entrada o de s em evidência, esse passo intermediário. Então, como eu falei, esse termo aqui ele vai ser equivalente à exponencial de AT no domínio do tempo. Então, a gente consegue computar a exponencial de AT através da transformada inversa de Laplace do termo SI menos A menos 1. Então, a gente passa por um procedimento que vai ser aplicar a transformada de Laplace nas equações de estado, obter a expressão para y de s. Com y de s a gente consegue reescrever essa expressão como utilizando termos comuns. Basicamente, a gente vai utilizar frações parciais e depois, com as frações parciais, a gente usa a tabela e obtém a solução y de t a partir da transformada inversa de Laplace de y de s. A gente vai mostrar esse procedimento através de um exemplo bem simples, em que a gente precisa obter a resposta ao degrau e a resposta à rampa para o sistema seguir, considerando que as condições iniciais são nulas. A gente tem aqui então a matriz A, B e C do sistema, a matriz D é zero, e a gente está considerando condições iniciais nulas. O primeiro passo é obter a equação do transformando de Laplace da saída do sistema. Pela demonstração nos passos anteriores, a gente obteve essa expressão. E neste exemplo, a gente tem que as condições iniciais são nulas. Então, toda essa parte aqui em vermelho vai sumir. Então, a gente tem apenas essa parte para a expressão de y de s. Obtendo aqui, calculando a inversa da matriz SI menos A, a gente obtém esse resultado. A matriz de a inversa de uma matriz 2 por 2 vai ser 1 sobre o determinante. A gente vai inverter os elementos da diagonal principal e trocar o sinal dos elementos da diagonal secundária. Então, obtendo esse resultado para a inversa da matriz. Substituindo a inversa nessa conta, a gente consegue passar esse termo para frente e vai ter multiplicação desse vetor com a matriz vezes o vetor da matriz C vezes a matriz, depois multiplicar pelo vetor da matriz B. Como o D aqui é zero, então não tem nada somando. Fazendo essa multiplicação, a gente vai obter 2 vezes s mais 1, dividido por esse polinômio s ao quadrado mais 3s mais 2. Esse polinômio a gente consegue reescrever ele em função das suas raízes. Então, a gente vai ter ver que s mais 1 é uma das raízes desse polinômio. A gente consegue fazer cortar esse polo com esse zero, obtendo então apenas a relação y de s é igual a 2 sobre s mais 2 vezes o de s. Então pronto, a gente obteve a expressão para a saída do sistema no domínio da frequência. Agora a gente vai considerar o primeiro caso solicitado, que foi a entrada ao degrau. Então, se o de s for aumentado ao degrau, ou o de s for um degrau unitário, então a sua transformada de Laplace é 1 sobre s. Então a gente tem que y de s é igual a 2 sobre s vezes s mais 2. A gente consegue reescrever esse termo utilizando frações parciais. A sobre s mais b sobre s mais 2. Ao realizar o procedimento, a gente vai obter que a é igual a 1 e b é igual a menos 1. E a solução, a saída do sistema no domínio do tempo, utilizando a transformada inversa de Laplace, a gente obtém que é 1 menos a exponencial de menos 2t. Considerando agora o último caso,
e a entrada do sistema é uma rampa. Então a gente tem que a transformada de Laplace da rampa é 1 sobre s ao quadrado. Do mesmo modo, a gente vai reescrever utilizando frações parciais e vai obter que A é igual a 1, B é igual a menos meio e C é igual a meio. Utilizando a tabelinha, a gente consegue escrever a saída do sistema, então, como um domínio do tempo através da transformada inversa de Laplace.